Toda terça-feira ele está aqui, tirando dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Paulo Souto, bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, ó, minha gente, selecionamos algumas perguntas aqui para essa terça-feira. Você pode participar com a gente também. José Pires quer saber, Paulo, quais as alterações previstas na reforma da Previdência para a concessão do BPC? Patrícia, nós fizemos uma arte. Pois não, vamos ver isso aqui. Para mostrar a situação atual. O antes e o depois, tá bom. O BPC, na regra atual, no caso, para os deficientes. Tem que ser totalmente incapaz para o trabalho e para os atos da vida diária. Tem que ter renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Próxima tela aqui, agora o BPC para a proposta. O que deve mudar? Ser totalmente incapaz para o trabalho e para os atos da vida diária. Ou seja, não mudou aí. Aí tem a segunda... Segunda, vamos lá. Condição, né? Segunda condição. Renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo e em condições de miserabilidade. Cumulativamente, ou seja, as duas coisas. Ou seja, renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo e patrimônio inferior a R$98 mil. O que entrou foi essa questão do patrimônio. Certo. Eu acho que é até benéfica ao deficiente. Neste caso, ela é benéfica. Vale lembrar que o BPC também vale para alguns idosos. Nesse caso, atualmente funciona assim. Renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, tem que ser a partir dos 65 anos e tem direito a um salário mínimo. Nesse caso, é o valor do benefício. A proposta para os idosos deve ser condição de miserabilidade também, ou seja, renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo e patrimônio inferior a R$98 mil. Incluiu também aí o patrimônio. É isso. Ainda da proposta para os idosos, tem que ter entre 60 e 70 anos, tem direito, no caso, a R$400, isso aí é o que está sendo muito questionado, e a partir dos 70 anos tem direito a um salário mínimo. Hoje, o idoso com 65 anos de idade tem direito a um salário mínimo. Certo. E o que querem fazer com os idosos, isso aí é querer matar todos os idosos do país. Ou seja, só conceder o LOAS a quem tiver 70 anos no valor do salário mínimo. Pessoal, quem recebe, o idoso que recebe um LOAS é aquele que vive em estado de miserabilidade. E você ganhar R$400 vai dar para quem? Um salário mínimo já é difícil você sobreviver, imagina R$400. E aí as pessoas estão questionando muito isso, mas o governo não aponta recuo. O governo vai recuar e vai tirar isso da reforma, com certeza. E isso é a questão da aposentadoria dos agricultores, é o que está travando a reforma. Exatamente, é o que está travando a reforma, porque o ponto está dando muita polêmica, realmente. Tomara. Vamos lá, a próxima pergunta prevista para hoje, Paulo, vem de... Funcionários e professores que não quiseram se identificar, mas disseram o seguinte: trabalhamos na escola João Monteiro da Franca, no Jardim Veneza, aqui na capital. Essa escola está em reforma e durante essa reforma os banheiros ficaram todos interditados durante um bom período. A direção da escola poderia nos obrigar a trabalhar durante o período em que os banheiros ficaram interditados? Em hipótese alguma, mas a direção da escola obrigou. Eu queria saber se a diretora dessa escola tivesse uma dor de barriga, para onde é que ela ia. Não tinha nenhum... Não tinha um banheiro aberto, segundo os professores e funcionários. Não tem obrigação nenhuma de trabalhar. Se você não existe um banheiro na escola, primeiro, os alunos não estavam comparecendo às aulas, porque a escola estava interditada e em reforma. Aí ela queria obrigar os professores e funcionários a comparecer não tendo banheiro. Isso é um absurdo, não tem obrigação nenhuma. Você sabe se essa escola é municipal, estadual, o que é tanto? É municipal, a escola municipal. Vamos lá, próxima pergunta que vem de Várzea Nova, em Santa Rita, é a Maria. Pergunta o seguinte: meus pais têm mais de 65 e recebem o LOAS, que é o BPC, né? Que a gente falava agora há pouco, é a mesma coisa. Eu e meu irmão estamos desempregados e morando com eles. Gostaria de saber se eles correm o risco de deixar de receber o benefício. Corre, por quê? Porque a exigência é que a renda per capita familiar seja de 1/4 salário mínimo. Se tem 2 membros na família morando com os pais e trabalham, provavelmente a renda per capita dessa família vai ser superior a 1/4 salário mínimo. Eles correm o risco, sim. Olha aí. Maria Luísa pergunta, Paulo, para você, a próxima pergunta de hoje é: minha mãe recebe o LOAS, mais uma vez, ficou viúva. Ela poderá receber a pensão juntamente com o LOAS? Não, o LOAS não se acumula com nenhum benefício previdenciário. Olha certo? Aí. Ela vai ter que fazer a opção pelo LOAS ou pela pensão. Agora a pergunta vem de Santa Rita, da Simone Nunes. Ela pergunta: a Central de Atendimento 135 da Previdência Social, olha ela aí, pode se negar a fazer um agendamento de um pedido de aposentadoria por idade sob a alegação de que a segurada ainda não completou a carência de 15 anos de contribuição? Em hipótese alguma, mas o problema é que isso está ocorrendo. O pessoal da Central 135, não, você não completou a carência, nós não vamos agendar. Isso aí não pode. Não pode, tem que atender, acabou. Na agência que vai haver uma análise do processo da pessoa e lá que vai dizer se ele tem direito ou não. Severina Nunes diz: trabalhei por mais de 2 anos numa empresa e esse tempo não está registrado no INSS. O que eu devo fazer? Você vê, essa pergunta relacionada à anterior. Sim. Desta forma, o que acontece? Ela vai, se ligar para 135, vão negar.
O único meio dela chegar e provar que trabalhou é ir numa agência, mostrar que tem a carteira profissional assinada e que aquele período trabalhado não consta no CNIS. Cabe ao INSS fazer a investigação. Entendeu? Se houve o recolhimento ou não. Por quê? Porque a fiscalização cabe ao INSS e não ao trabalhador. Estou entendendo. Se não houve o recolhimento, o trabalhador não pode ser prejudicado. Então tem que ser analisado sim. Por isso que eu digo, a Central 135 não pode se negar a agendar nenhum pedido de segurado. Vou fazer mais uma, Paulo, antes para a gente encerrar essa primeira participação aqui. A pergunta da Anaílde: eu tenho 27 anos de contribuição, 55 de idade, já posso me aposentar? Patrícia, muita gente está perguntando, me pergunta se pode se aposentar. Quem for segurado do INSS, você vai no Dr. Google e bote meu INSS, aí vai aparecer um link lá do INSS, você acessa aquele site e faz uma simulação, você bota todos os seus dados e ele vai dizer se você já pode se aposentar ou não. Basta acessar o site meu INSS que você sabe se pode se aposentar ou não e se não puder, quando vai poder se aposentar. Tudo bem. Basta acessar isso. Paulo, hoje, daqui a pouquinho você volta de novo aí para responder as perguntas que chegarem para a gente pelo nosso WhatsApp ao longo dessa edição, ao vivo. Participe, mande para cá pelo 981819700, número do nosso WhatsApp aqui em João Pessoa e região, e também 981229700, se você estiver em Campina, até o Sertão, na área de cobertura da TV Paraíba. Já já, Paulo Souto está de volta. Tá bem? Até já. Até já, Paulo. Já estamos de volta, agora Paulo Souto responde as perguntas que você aí de casa mandou pra gente nesse comecinho de manhã. Paulo, como sempre, muitas, né? Mas eu vou lá começar aqui, vamos ver o que a gente consegue ajudar, tá bem? Uma pergunta que não tem nome, existe prazo para uma empresa passar o PPP para um ex-empregado? Trabalhei no período de 82 a 88. Ela falou que, por lei, eu não tinha mais o direito de integrar. Tem nome, sim. Roberto de Campina Grande. Não, o direito de receber o documento? Tem. A empresa não pode se negar. Mesmo se ele trabalhou sido... Mesmo que tenha sido, ela não tem no registro dela, ela geralmente tem um prazo de 30 dias para fornecer esse documento ao empregado. Trabalho de carteira assinada. Eu posso ser MEI, Francisco? O MEI? Pode, sem problema algum. Não tem problema. Agora ele vai pagar do mesmo jeito, né? Vai pagar e esse MEI não vai... Obrigatoriamente, para efeito de aposentadoria, ele só pode considerar se pagar a diferença. Tô bem. Luiz Carlos de Mangabeira 8, tenho 57 anos de idade, 36 de contribuição, queria saber se eu posso dar entrada na minha aposentadoria. É o que eu digo, acesse o site Meu INSS que você vai saber se pode ou não. Poder até, de repente pode, mas às vezes não vale a pena. Se vai ter direito, eu não sei. Né? Tem que simular lá, entendeu? Lá tem, é muito prático. Bota lá direitinho para ver o que vale a pena. Fábio André, do João Paulo, diz o seguinte: trabalhei em 2 empresas em 2 anos, percebi que nenhuma delas contribuiu para o INSS, as 2 fecharam. O que eu devo fazer? Depende do prazo da época que ele trabalhou. Se fizer menos de 2 anos, não custa nada entrar com ação na Justiça do Trabalho. A empresa pode ter fechado, mas seus sócios devem estar por aqui. Então, entendi. Ele entra contra a empresa. Tá. Agora, se já faz mais de 2 anos, ele procura o INSS para saber o que o INSS pode fazer. Tenho 61 anos, pago o INSS como autônoma há 2. Se eu me tornar inválida, tenho alguns direitos, assim como amparo ou auxílio-doença, ou mesmo a aposentadoria? Eunice Maria, de Santa Rita. Se ela começou a contribuir para o INSS com 65 anos de idade, não era doente, ou seja, a sua doença não é pré-existente, ela teria direito, se ela adoecer, a um auxílio-doença, e se for totalmente incapaz, se for considerado totalmente incapaz posteriormente, terá direito a aposentadoria por invalidez. A carência é de 2 meses de contribuição. Se ela já vai 24 meses, ela teria direito. Agora, tem que ver se quando ingressou no RGPS não era doente, que nós chamamos de doença pré-existente. Ronaldo da Torre, meu tio está aposentado. Ele pode ter carteira profissional assinada? Depende. Se não for aposentadoria por invalidez, pode. Muito bem. Heráclito Costa, sou aposentado como taxista, mas para comprar carro pelo plano do governo, fui informado que tenho que continuar pagando o INSS. Isso é correto ou eu posso parar de contribuir? Se ele está trabalhando como taxista, ele é obrigado a pagar o INSS, porque ele está exercendo atividade remunerada. Ele diz que é aposentado como taxista, ele não tem direito de comprar esse carro pelo plano do governo, não? Porque ele não paga. Se ele é aposentado como taxista, se ele quer comprar um carro, ele tem que ser taxista. Sim, ele não tem como... Não, se não for taxista, ele tem que comprar o carro. Trabalha. Se ele não está trabalhando como taxista, ele não tem esse benefício. Deu mais não. Trabalho numa prefeitura, motorista da ambulância, plantão 24 horas. A maternidade onde pernoitamos foi arrombada, a porta ainda não foi consertada, está sem vigia. Aí pergunta, sou obrigado a pernoitar nesse local? Vixe, eu ficaria dentro da ambulância. Será que está seguro dentro da ambulância? Não sai de lá. Meu amigo. Já foi arrombado, os meliantes sabem onde entrar.
Eu Tá não bom ficaria, não, não, essa em hipótese situação alguma. não. Sem segurança, não. Mônica diz, vou fazer uma cirurgia de varizes, pago meu INSS como autônoma, sou faxineira. Tenho direito de ficar encostada? Quem vai definir é a perícia médica do INSS. Tá danado. Contribuí por 8 anos para o INSS e precisei de um auxílio-doença, mas já tem mais de 2 anos e não fui aprovada. O que eu posso fazer, Josiane? Se faz mais de 2 anos, eu acredito que ela deixou de contribuir. Neste caso, ela perdeu a qualidade de segurado. Por isso que ela não teve direito. Em quanto tempo que perde a qualidade de segurado? No caso como ela diz, ela recolhia do facultativo, Isso. 12 meses. Ela 12 passa meses. 12 meses no período de graça e depois ela perde a qualidade. Pergunta de Pilar. Meu sogro não era aposentado, recebia auxílio-doença e morreu. Minha sogra pode receber esse benefício também? Ela vai receber uma pensão por morte. Exatamente. Desde que tenha cumprido a carência do benefício, que o marido dela, o instituidor tenha cumprido a carência, ou seja, 18 meses de contribuição. Perfeito. E ela comprovar casamento de durabilidade de 24 meses ou união estável. Não precisa ser casado no civil, né? Não, tem que a união estável também dá direito. Francisco Melo, tenho 31 anos e 1 mês de contribuição, mais 11 meses do Exército. Para completar esse tempo de contribuição, eu posso considerar os 3 anos de estudo na escola técnica? Ele vai na escola técnica, requer a certidão e o INSS vai dizer se tem direito ou não. É o INSS que vai definir. Tem uns critérios lá, é? Tem, existem critérios. Tenho 23 anos de contrato no governo do estado, 54 anos de idade, pago INSS. Gostaria de saber se já posso me aposentar sem nome. Provavelmente não, com 23 anos ninguém se aposenta não. A não ser né? que seria uma aposentadoria especial, mas não é o caso dele. A empresa tem o direito de impedir que o seu empregado possa estudar? Pergunta sem nome. Não, a empresa não impede o empregado de estudar. Agora, o empregado tem um horário a cumprir. Exato. Se ele quer estudar dentro do horário de trabalho, a empresa vai definir se quer este empregado ou não. Ela não está impedindo ele estudar. Entendi. Ele tem que cumprir um horário de trabalho. As regras, quem define é a empresa. Se for a carga horária incompatível, realmente não dá, Ele né? vai ter que fazer a opção. Kátia de João Pessoa, olha que legal, o Ministério do Trabalho só aceita denúncias pessoalmente ou existe um canal para fazer de forma anônima? Não existe mais Ministério do Trabalho. Nem tem Ministério do Nem Trabalho. Tem Ministério do Trabalho. Sinceramente, eu não sei, eu vou lhe responder. Eu não sei como é que você deve proceder, porque o Ministério do Trabalho não existe mais. Existe o Ministério Público do Trabalho, É. que aceita várias denúncias, inclusive. Você pode ir lá, né? É isso, né, Paulo? O negócio está acontecendo desse jeito, a gente avisa. A gente avisa, não existe mais. Gostaria de Vai saber denunciar quem? se uma pessoa que recebeu um atestado, que vale por 2 meses, referente à depressão, tem direito a algum benefício. Quem vai definir é a perícia médica do INSS e se esta pessoa é segurada do INSS. Entendi. Entendeu? Se for o caso, sim. É. Carla de Cabedelo, gostaria de saber qual é o número do benefício para quem é dona de casa e o valor. O número... Não, Deve ser o registro, será? Deve ser o 1929. Não, ela quer saber o código da contribuição. Código, é isso. É o 1929, da dona de casa. Agora, eu digo, a renda per capita da família tem que ser... A renda da família não pode ser acima de 2 salários mínimos e ela não pode exercer atividade remunerada. Ela tem que trabalhar diretamente na sua casa, cuidando de sua casa. Entendi. E não exercer nenhuma Qual que é o atividade valor? remunerada. O valor é 5% do valor do salário mínimo. 5%? 5%. Paulo, com a reforma da Previdência, como é que ficam as novas regras para o salário e maternidade? Pergunta de Júlia, de Alhandra. Não tem nenhuma mudança. Não Com a muda nova, nada. não muda nada não, só a maternidade não. A não ser aquelas pessoas que estão querendo ter o direito ou não conseguem, né, Paulo? O benefício ser porque, liberado pelo INSS. segundo a gerência do INSS, nós não temos funcionário. Está demorando demais para O INSS sair, não tem viu, funcionário. Júlia? Se liga nisso aí. Eu estava encostada pelo INSS, fui pedir prorrogação do benefício com laudo médico e atestado, e eles negaram a prorrogação. Isso pode? Pode. Se a perícia médica do INSS entendeu que a pessoa está apta a exercer a atividade laborativa, ela não vai. Quem decide é a perícia médica. Ela tem que voltar a trabalhar. Se ela não acha, se ela quer, não concorda, ela deve ingressar com ação na Justiça Federal. Perfeito. Minha gente, semana que vem a gente volta respondendo perguntas aí dos nossos telespectadores. Você pode mandar para o nosso e-mail a qualquer momento. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br. E Paulo também disponibiliza um site, onde tem inclusive o canal dele pelo WhatsApp, que ele responde dúvidas. Uma hora responde, né? Porque as perguntas vão chegando. Estamos respondendo. Mas uma hora sai, que é direitodoméstico.com.br, direitodoméstico.com.br. Tem passado esse site para algumas pessoas que têm me procurado Não, e o pelas pessoal redes está sociais. consultando muito. Exato, que é uma Porque forma aqui o nosso aí... tempo é curto. Exatamente. Entendeu? Se a gente fosse atender, seria o jornal todo. Exato, 2 horas de jornal só falando sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários.